Saudações, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo especial no nosso canal e hoje nós vamos ter uma noite especial das profecias. Iremos mergulhar um pouco, acompanhando o que nos rodeia à luz da profecia bíblica e como podemos estar preparados para o tempo do fim. Convido vocês a uma oração. Pai eterno, exaltamos o Teu nome neste momento, digno é de receber o poder, a honra e a glória, pois criou os céus e a terra e nos sustém. Obrigado, acima de tudo, por Cristo, por sua morte e ressurreição, por seu trabalho de intercessão por nós. Obrigado pela esperança da vida eterna, pela certeza de que Cristo em breve voltará. Guarda-nos, Senhor, até o final, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o tempo do fim. Quantos aqui acreditam que estamos vivendo no tempo do fim? Eu tenho a certeza que a maioria das pessoas está levantando a mão. Mas agora, quantos realmente acreditam que estamos vivendo no fim do tempo do fim? No final do tempo do fim? Exatamente naquele tempo profético descrito por João no Apocalipse. De que estamos vivendo na cura da ferida mortal e que em breve veremos o mundo todo agitado com a questão da marca da besta e Deus terá um povo com seu selo em suas frontes, um povo que defenderá a verdade até o final. Quantos acreditam que estamos chegando a este momento? Eu acredito. Queridos, começamos lendo uma passagem no livro Eventos Finais. Se você não tem este livro, pode procurar mesmo na Google, é só escrever Eventos Finais de Ellen White, você vai encontrar em PDF. Vejam, na primeira página, as primeiras palavras que aparecem aqui, no capítulo 1, é dito: o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno, a natureza, certo? E reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise jamais vista, de uma crise estupenda. Quando que Ellen White escreveu esta frase em especial, este parágrafo? Em 1914. E nós sabemos que em 1914 estava começando a Primeira Guerra Mundial. Houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial e o mundo está hoje vivendo uma ameaça de Terceira Guerra Mundial. Irmãos, na verdade as pessoas no mundo, não só adventistas, não só pessoas cristãs, estão observando o que está acontecendo e sabem que alguma coisa vai acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise jamais vista. Olham, por exemplo, os relógios do Apocalipse, que ultimamente, quase todos os anos em janeiro, os cientistas aparecem para mostrar à humanidade em que ponteiro do relógio do juízo final estão. E é claro que nós nem acreditamos no que eles dizem, mas isto nos mostra que as pessoas lá fora têm noção do perigo. As pessoas lá fora sabem que alguma coisa terrível está a acontecer e que ainda vai acontecer. Vejam, na última atualização, eles disseram que estamos já 90 segundos para meia-noite. Quanto mais o povo de Deus, se o mundo lá fora sabe que está a 90 segundos da meia-noite, quanto mais o povo de Deus. Queridos, este é tempo de oração, este é tempo de jejum, este é tempo de clamor, este é tempo de vigília pessoal, de um encontro pessoal com Jesus. Vivemos no limiar do tempo de angústia. Quais são os eventos que estão deixando o mundo perplexo? Vejam que há alguns anos atrás, o nosso mundo viveu uma das piores pandemias da história. E nós vivemos na pele, sentimos na pele como os nossos direitos e liberdades foram banidos. A gripe aviária que está assustando o mundo agora e que inclusive já existem
casos ou vestígios de transmissão humana. É isto que está deixando o mundo perplexo. Vejam, as mudanças climáticas, a poluição ambiental, a crise do ar, desastres naturais, furacões. Isto está deixando o mundo perplexo e as pessoas se perguntam: o que é que vai acontecer amanhã? Armas nucleares que com um simples botão podem acabar com a existência na Terra. Ora, se Deus não tivesse sua mão no timão, se Deus não tivesse sua mão conduzindo esta embarcação, o inimigo já teria feito sua obra de destruição total. Mas Deus não permite. Vejam, o mundo está preocupado com o crescimento populacional. E é dito que até 2050, por exemplo, o mundo chegará a 10 bilhões de habitantes. Isto traz medo, por quê? Porque o aumento da população também equivale à escassez. Ou seja, o nosso planeta não terá condições, dizem eles, não terá condições de providenciar alimento, condições de vida para toda esta população. Queridos, a violência armada, a queda da moralidade também está preocupando a nossa sociedade. Fato é que Jesus profetizou em sua palavra que estes seriam os sinais do tempo do fim. Bem antes de sua vinda, nós veríamos o mundo desta maneira. Vejam, em Lucas capítulo 21, verso 11, Jesus falou: e haverá em vários lugares, o quê? Pestilências. Acabamos de falar da Covid-19, que assustou o mundo, paralisou o mundo, onde vimos 695 milhões de casos humanos, 6.919.000, aproximadamente 7 milhões de mortes. Irmãos. E o mundo hoje se debate com a gripe aviária. E o mais interessante é que ainda hoje a Organização Mundial de Saúde avisa que vem uma pandemia pior que Covid-19. E o mundo está alarmado com isto. Debate-se hoje também sobre a grande preocupação da gripe aviária. O Departamento de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América relata caso humano de gripe aviária H5N1 ligado ao contato com gado. Este vírus, H5N1, agora já passa das aves para os mamíferos. O gado está sendo afetado em muitas partes dos Estados Unidos da América e a preocupação é de que infecte humanos. E já houve, por acaso, casos de infecção humana. Vejam aqui, pessoa diagnosticada com gripe aviária no Texas, dizem autoridades de saúde. Vejam também, irmãos, caso humano de gripe aviária detectado em Odisha. Estamos vendo hoje ameaças de doenças. Há 10 anos atrás as pessoas não andavam tão preocupadas com doenças quanto hoje. Desde que começou o Covid-19, os irmãos perceberam isto? Cada semana se fala sobre uma nova variante. Cada semana um novo vírus. Cada semana uma nova cepa. Cada semana um novo surto. O mundo está se tornando um lugar cada dia mais perigoso. Mas Jesus descreveu que o mundo seria assim antes de sua vinda. Não só, no verso 11 ainda, Jesus falou: e haverá em vários lugares grandes terremotos. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Terremotos acontecem quase todos os dias. Quando Jesus diz coisas espantosas, são coisas que não deixarão o mundo sossegado. Estamos falando das mudanças climáticas, desastres naturais por todo o mundo. Portugal recentemente sofreu com incêndios florestais. Isto agrava a poluição do ar, levando cidades inteiras, irmãos, a um confinamento devido à poeira das queimadas. Isto liberta o monóxido de carbono, um gás letal que mata as pessoas lentamente. Coisas espantosas acontecendo no mundo. Os irmãos podem pesquisar. Quase todos os dias acontece um novo desastre. Estados Unidos da América, recentemente, foi fustigado pelo furacão.
e ainda continua fustigando a Flórida. Milhares de casas foram destruídas. E o mundo sabe que situações semelhantes ou piores ainda acontecerão no futuro. É por isso que a ONU escreveu no seu livro Nossa Agenda Comum os grandes e complexos choques globais. Eles preveem, no futuro breve, um grande evento climático que acontecerá no mundo, futuras pandemias, ataques cibernéticos, uma queda na distribuição alimentar. E o mundo precisa se preparar, dizem eles. Jesus previu que os homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21, verso 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Precisamos falar disto? Precisamos mesmo de falar de guerras? Vejam, a guerra regional está efetivamente aqui. As guerras que estão preocupando o mundo hoje. Israel e Palestina, ou seja, e Gaza. Rússia, Ucrânia. Conflitos que podem facilmente exacerbar uma terceira guerra mundial. Uma terceira guerra mundial é possível. Diz aí o presidente da Comissão Europeia, na Assembleia Geral das Nações Unidas. E alguém pode dizer, mas guerras sempre existiram. Conflitos sempre existiram. Olhe para a história de Israel, na luta contra os filisteus, contra os cananeus. Sim, mas hoje a ameaça é maior, irmãos, pelo uso de armas nucleares. Aí está a diferença. Hoje, a ameaça das guerras são maiores devido ao uso de armas nucleares que podem acabar com cidades inteiras, que podem acabar com países inteiros, com continentes inteiros ou com o mundo inteiro. Vejam, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 3, Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam sem afeto natural, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor, irreconciliáveis. Vivemos numa sociedade violenta em que jovens adolescentes têm coragem de pegar em armas e matar o seu próximo. É o que estamos vendo em muitas cidades dos Estados Unidos da América, em muitas cidades do mundo. Queridos irmãos, o testemunho nos diz claramente que as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. Então, de acordo com o testemunho, o que estamos vendo agora é apenas um cheirinho do que virá. Eu não estou aqui para assustar ninguém, estou apenas lendo. As calamidades em terra e mar, desastres naturais, condições sociais agitadas, guerras, ameaças de guerra, prenunciam acontecimentos de maior importância. Quais são os acontecimentos de maior importância, queridos irmãos? Sim? O grande conflito final entre o bem e o mal. Quando a lei de Deus for anulada na terra, começar o tempo de angústia, qual nunca houve. Estes são os acontecimentos de maior importância que levarão à segunda vinda de Cristo. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Os acontecimentos finais serão rápidos. No momento que você achar que a profecia não faz sentido, no momento que você achar que nada disto faz sentido, que Jesus não virá agora, irmãos, pode ser nesse momento que os acontecimentos se tornem realmente rápidos e você talvez não tenha tempo de voltar aos braços do Senhor. Volte para os braços de Jesus hoje. Irmãos, nós somos convidados a viver como virgens prudentes neste tempo do fim. Lembram quando Jesus contou em Mateus capítulo 25 a parábola das 10 virgens que descrevem claramente a condição de sua igreja? 10 virgens saíram para encontrar-se com o esposo. 5 delas eram prudentes. Por quê? Porque além das lâmpadas, para esperarem o esposo, levaram o azeite. Ao passo que as 5 loucas levaram as lâmpadas, mas não levaram o azeite. Queridos, de acordo com a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Nós podemos comparar, neste contexto, a lâmpada que as mulheres levaram como sendo a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. Mas para que a lâmpada possa se acender, para que a Bíblia faça sentido na nossa vida, precisamos do azeite, que é o Espírito Santo. Então as mulheres prudentes, além de suas Bíblias, levaram o Espírito Santo. Levaram o Espírito Santo. E mesmo diante do cansaço, da demora do esposo, o Espírito Santo continuou motivando elas a avançar. Tinham esperança no coração, apesar do sono. Ao passo que as loucas tinham suas Bíblias, mas não buscavam o Espírito Santo. Não tinham motivação para estudar a palavra de Deus. Não tinham motivação para estudar a profecia. Não tinham motivação para estudar e entender o que é que elas criam. Como resultado, adormeceram e não puderam entrar nas bodas do Cordeiro. Vejam, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Expliquei essa questão. E vejam, Ellen White diz que o tempo de angústia a qual nunca houve, desde que houve nação, citando Daniel 12, verso 1, está precisamente sobre nós e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar. Amém? Deus sempre tem avisado o que vai acontecer no futuro. E aqueles que, ouvindo o aviso de Deus, se preparam, escapam aos juízos que caem sobre os ímpios. Deus avisou Noé da destruição do mundo. Noé ouviu o conselho de Deus, ouviu as orientações de Deus, preparou sua vida, preparou sua família, pregou a mensagem, entrou na arca e quando o dilúvio chegou, ele foi salvo. Aqueles que recusaram o convite de Noé pereceram quando o dilúvio chegou. Deus avisou Ló da destruição de Sodoma. Ló, saia deste lugar, pois fogo descerá sobre este lugar. Ló atendeu o convite de Deus, preparou sua família, advertiu os outros. Os outros, infelizmente, não o ouviram. Saiu da cidade. A cidade foi destruída. Deus honra aqueles que lhe obedecem. Jesus também instruiu os seus discípulos. Quando virem Jerusalém cercada pelos exércitos romanos, tomem uma ação. E quando o momento chegou, aqueles que ouviram e se lembraram do conselho de Jesus saíram da cidade. Quando os exércitos romanos misteriosamente abandonaram o cerco, saíram da cidade. E aqueles que não acataram o convite de Jesus, o conselho de Jesus, pereceram quando a cidade foi destruída. Hoje, o mesmo aviso é dado ao mundo. Preparem-se, Jesus está voltando. Quando virem sinais no céu e na terra e no mar, quando virem sinais na sociedade, guerras, rumores de guerras, saibam que o dia do Senhor está próximo. Saibam que o dia do Senhor está próximo. Quantos estão se preparando? Quantos? Irmãos, Deus não permitiria que estes desastres naturais acontecessem, que as guerras acontecessem, que os rumores nucleares acontecessem, se ele não tivesse um objetivo com isto. Ora, não é Deus quem traz estes desastres, mas ele permite com um propósito. Vejam, esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si. Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Amém? Você já parou para pensar na dimensão destas palavras? Deus permite que desastres aconteçam nos Estados Unidos da América, que casas sejam destruídas nos Estados Unidos da América, para que você no Brasil veja e se acautele, para que você no Brasil se arrependa. Deus permite que no Japão aconteça um terremoto. Infelizmente, pessoas morrem. Para que você em Moçambique veja e se arrependa dos seus caminhos, volte para Deus. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus maravilhoso nós temos? Buscando despertar nossa consciência, despertar nossa vida, a fim de voltarmos para Ele. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Não vale a pena continuar na vida de pecado.
Não vale a pena abandonar Jesus achando que ele vai demorar. Não vale a pena, meu irmão. Volte para os braços do Senhor, ainda há tempo. E Deus está o chamando. Ele usa a sua palavra, ele usa os sinais para mostrar que você está em um grande perigo longe do Senhor. A pergunta que eu poderia fazer, querido irmão, me responda com sinceridade. Ou responda para Jesus com sinceridade. Você realmente quer que Jesus volte? Você mesmo quer que Jesus volte? Há pessoas, há cristãos, há adventistas que não querem que Jesus volte. Isto é sério. Que não querem que Jesus volte. Jesus sim, eu quero que ele volte, mas espere um pouquinho. Eu ainda não me casei, eu ainda não construí a casa dos meus sonhos. Quando eu me casar, construir a casa dos meus sonhos, comprar o carro dos meus sonhos, educar meus filhos, viajar por todas as partes do mundo, realizar todos os meus sonhos, aí Jesus pode voltar. Mas agora não. Há pessoas que não querem que Jesus volte agora, porque acham que Jesus vem para atrapalhar os seus sonhos. Isto é triste. Isto é triste. Volto à pergunta. Você quer que Jesus volte? A resposta a esta pergunta vai definir tudo na sua vida. A sua fidelidade na pregação do Evangelho é definida com base nessa resposta. Você quer ou não que Jesus volte? A sua fidelidade nos dízimos e ofertas depende muito desta resposta. Você quer ou não que Jesus volte? A sua fidelidade a Deus na guarda do sábado. A sua comunhão com Deus depende muito desta resposta. Você quer ou não que Jesus volte? Porque uma pessoa que não quer que Jesus volte não ama Jesus. Aquele que ama Jesus quer o mais perto possível. A irmã White teve uma experiência com um irmão que foi até ela e perguntou: Irmão White, acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Acha que Jesus virá dentro de 10 anos? E a irmã White perguntou, como eu perguntaria a muitos aqui: se ele voltasse em 10, 5, 3, 2 anos, que diferença isso faria na sua vida? O homem respondeu: ora, penso que em alguns aspectos eu agiria de modo diferente do que faço agora, se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. O que o irmão faria? Perguntou a irmã White. Ele respondeu: eu venderia a minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria advertir as pessoas e a levá-las a se prepararem para a sua vinda e suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com Ele. Se Jesus viesse em 10 anos, ele faria tudo isto. Estudaria a palavra de Deus, oraria mais, pregaria o Evangelho, venderia sua propriedade para ajudar o Evangelho. Se Jesus viesse em 10 anos. Agora vejam a pergunta da irmã White. Se soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, viveria de maneira diferente? Ele respondeu: penso que sim. Podemos até ridicularizar este homem, mas nós fazemos isto. Se nós soubéssemos que Jesus viria próximo ano, nós mudaríamos nossa maneira de viver. Nós nos esforçaríamos para levar o Evangelho. Mas porque não cremos, não acreditamos que Ele vem tão já, como resultado, não fazemos nada para Jesus. Não nos importamos com a comunhão. Não nos importamos com o estudo da palavra de Deus. Meus irmãos, deixe-me vos dizer uma coisa. Querer ir ao céu sem comunhão com Jesus, querer ir ao céu sem amar Jesus, isto é egoísmo. Porque você não vai ao céu por amar a Jesus. Você não quer estar lá por amor a Jesus, mas porque sabe que se não estiver lá estará morto. Ou deseja estar lá pelas mansões, pela glória celestial. Isto é egoísmo. Você quer ir ao céu, meu irmão? Busque hoje um relacionamento com Jesus. Como é que nós então podemos estar preparados para o encontro com o Senhor? Nós queremos ser virgens prudentes. Como então estar preparados? Irmãos, quando Deus deu a Moisés instruções para construir o santuário, eu gosto muito disto,
Nós sabemos que o santuário tinha 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E sabemos que no pátio acontecia a obra da justificação, que o pecador trazia assim a sua oferta, o sacerdote sacrificava no holocausto, representando então a justificação pela fé, em que o pecador, não merecendo o perdão de Deus, recebia o perdão e voltava para casa com uma nova vida. Então, vemos aqui a justificação pela fé. Este altar representa a cruz, o Monte Calvário, onde Jesus deu a vida por nós. E através da fé em Jesus, nós somos justificados de nossos pecados. A pia de lavar as mãos representa então o batismo. Após o perdão que recebemos em Jesus, após aceitar Jesus como a nossa justiça, nós somos lavados de nossos pecados. Agora passamos para o lugar santo. E no lugar santo temos aqui 3 objetos, que é o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. É sobre isto que eu quero falar. Os seus rituais e os seus móveis representam a obra de santificação de nossa vida antes de entrarmos no lugar santíssimo, ou seja, na glorificação. Vejam, no lugar santo tinha aqui o candelabro, como já falei. E o candelabro representa a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lembram da parábola das 10 virgens? Elas tinham lâmpadas, só não tinham azeite, as insensatas, neste caso. Para que nós possamos estar preparados para a segunda vinda de Cristo, precisamos da lâmpada, que é a palavra de Deus. Não só da lâmpada, mas do azeite, que fará esta lâmpada brilhar, 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 até que se torne um dia claro. Precisamos também dos pães. De acordo com a palavra de Deus, em João capítulo 6, Jesus é o pão da vida. Precisamos nos alimentar de Jesus. Precisamos ter um banquete com Jesus. Isso significa comunhão com Ele. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus convida: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Portanto, o pão representa um encontro com Jesus, uma ceia com Jesus, um jantar com Jesus. É abrir as portas do seu coração para receber Jesus. E aqui temos o altar de incenso. De acordo com Apocalipse capítulo 6, o incenso representa as orações dos santos. Portanto, nesta obra de santificação, enquanto aguardamos a glorificação, que é a segunda vinda de Cristo, precisamos da palavra de Deus, precisamos de nos alimentar de Jesus, o pão da vida, e precisamos da oração. Vejam, queridos, no livro Nossa Alta Vocação, é dito: nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de aprazibilidade sem a aplicação diária do sal da palavra. Queridos, a graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, homem algum permanecerá convertido. Para permanecer convertido, precisamos da palavra de Deus. Precisamos da lâmpada. Precisamos do azeite. Mais uma passagem. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Precisamos do pão da vida em nós, Jesus Cristo, como nosso hóspede. A menos que nos unamos vitalmente a Cristo, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Você pode abandonar os seus pecados por algum tempo, mas sem Jesus, sem uma comunhão diária com Jesus, você voltará aos mesmos pecados. Precisamos de comunhão contínua com Jesus. Se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestes, se não temos nenhum interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santificação não tem nenhuma atração para nós, podemos ter a certeza, irmãos, podemos ter toda a certeza que é vã a nossa esperança do céu. Como é que você quer viver uma eternidade com Jesus se não consegue viver 10 minutos com Ele? Como é que você quer passar uma eternidade com Jesus se não
consegue orar 2 minutos de joelhos? Irmãos, nós precisamos rever nossa vida. Nós estamos chegando aos momentos finais da história do mundo. E nós agora temos que rever nossa vida. Estamos preparados para viver à vista de um Deus Santo por toda a eternidade? Estamos preparados para viver com anjos por toda a eternidade? O tempo de preparo é agora, meu irmão. E eu sei que você quer estar preparado. Eu sei que você está enfrentando batalhas, tentações. Deus está disposto, irmão, a lhe conceder poder para vencer. Mas você precisa pedir esse poder. Você precisa clamar por esse poder. Você precisa dar um passo. Você quer dar esse passo a Jesus e dizer: Senhor, venho como estou, com os meus desafios, com as minhas quedas, mas eu quero vencer? Se esta é a sua vontade, por favor, assim como você está, venha comigo nesta oração. Senhor, em Tua presença viemos do jeito que estamos, com os nossos corações quebrados, magoados pelo pecado, com os nossos corações cheios de imundícia. Pedimos, Senhor, a Sua graça e o Teu perdão. Mude, Senhor, nossas perspectivas. Ensina-nos a colocar em primeiro lugar o reino dos céus e a Sua justiça. Que o Senhor possa desiludir o nosso coração deste mundo. Que olhemos para o céu e para o alto e não para este mundo. Suplicamos, Senhor, por um reavivamento em nossa vida. Suplicamos por um reavivamento da verdadeira piedade, de uma transformação total. Em nome de Jesus, nós oramos e confiamos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de compartilhar esta apresentação. Até a próxima.